Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do serviço, das servidoras e servidores públicos. O serviço público no Brasil começa a ser estruturado desde 1808. Porém, a sua consolidação e reconhecimento se dá a passos lentos. A partir de 1939, com a aprovação do Decreto 1713 de 39, o trabalho no serviço público recebe sua primeira regulamentação. Mesmo assim, tornam-se comuns práticas de clientelismo e apadrinhamento político para ingresso de servidoras e servidores no serviço público. Somente com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, é que a regulamentação do trabalho ganha novas configurações, como, por exemplo, a estabilidade de servidoras e servidores, direito da população, pois garante imparcialidade e impessoalidade para defender os direitos de todos e todas, e a exigência de concurso para ingresso no serviço público. É importante destacar que são os serviços públicos que concretizam direitos sociais para a população. É por meio do serviço público que saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança e tantas outras necessidades da classe trabalhadora e do povo pobre se tornam direitos conquistados. Bom, o servidor público tem relevância para a população, em especial para o povo mais pobre. Diversas contrarreformas que retiraram direito já foram realizadas no Brasil. Nesse país continental, os servidores públicos são cada vez mais imprescindíveis para garantir, inclusive, a sobrevivência do nosso povo. Como afirma a Carta do Povo Brasileiro em Defesa da Democracia, vivemos num país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como a saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito à igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidas com a devida plenitude. É preciso revogar a PEC 95, que congela investimentos sociais e libera recursos ao Fundo Único para o pagamento de juros e amortizações da dívida com os bancos. Também é importante realizar uma auditoria da dívida, revogada a contrarreforma trabalhista que tira direitos históricos da classe trabalhadora e as contrarreformas da Previdência, colocando o país numa escala de violência contra as populações LGBTQI+, indígenas, trabalhadores rurais e a retirada de direitos. Atualmente, a PEC 32, de iniciativa do governo Bolsonaro, com o argumento de diminuir o papel do Estado, é a principal tentativa de desmonte do serviço público. Além de outras questões, essa proposta de reforma administrativa, na lógica bolsonarista de aprofundamento do Estado neoliberal, com precarização dos serviços públicos, terceirização, cortes de direitos, antecipa os ataques da reforma administrativa, assim como propicia o retorno ao sistema anterior de ingresso no serviço público por indicação e não por um concurso público. Esse governo é responsável também pelo congelamento de salários de servidoras e servidores públicos federais, em um período de inflação recorde em um só governo nesse século. Precisamos defender e construir um serviço público que atenda às demandas da sociedade brasileira, em especial da classe trabalhadora e do povo pobre, acima dos interesses privados. Defender democracia é defender políticas públicas para a população em situação de vulnerabilidade, as liberdades democráticas e os direitos da população. É defender a manutenção, a ampliação e os investimentos nos serviços públicos. E para que isso ocorra, é necessário que tenhamos servidores e servidoras públicas qualificados e bem remunerados.
O desmonte do serviço público corrobora com o aumento das desigualdades sociais. Em um país como o Brasil, o serviço público é um setor estratégico para atender a população e para diminuir essas desigualdades. Por isso, o serviço público tem de ser uma política estrutural e permanente, não uma política ocasional de governo. Que o serviço público brasileiro seja do tamanho da necessidade do povo brasileiro sempre. Fora Bolsonaro, Lula presidente.